Vamos conversar sobre relações, sobre sexo e sobre amor próprio. O meu nome é Catarina Beato e este é o podcast A Vida Resolve-se Sozinha. Olá, estamos aqui para mais um A Vida Resolve-se Sozinha. Nesta altura já estaremos nesta segunda série em que o amor próprio vai ser o foco. Tenho aqui comigo uma convidada que eu considero muito especial, porque faz parte do meu clã de luta. Já lá vamos, já explicamos tudo. Carmen, antes de mais, obrigada por estares aqui. Catarina. Muito obrigada. Eu vou tentar fazer uma apresentação justa, mas prefiro depois ir-te fazendo perguntas, porque acho que vai ser muito mais bonito na primeira pessoa. Tens 33 anos, a idade de Jesus, dizíamos há pouco, antes de pôr a gravar. És casada, Sou. tens 2 filhos. Tenho 2 filhos. Portanto, tens 3 homens na tua vida. Exatamente, é só homens. E acho que estás a fazer o processo perfeito antes de vir se viesse uma menina, estavas a fazer o processo em antecipação. Esta é a segunda temporada do podcast A Vida Resolve-se Sozinha. É todo ele sobre amor próprio. E é também sobre amor próprio o programa Amar o Corpo. Vejam mais em amarocorpo.pt e conheçam uma viagem transformadora que vai mudar completamente a relação que têm com a vossa imagem. Tenho a certeza que será a ferramenta mais poderosa que poderão ter para o vosso amor próprio. Conheçam Amar o Corpo em amarocorpo.pt. Aquilo que eu acho que só fiz quando percebi que tinha uma menina em casa. A Carmo, eu convido-vos, se estiverem a ouvir este podcast com a injustiça de não terem a imagem, que vão já abrir o Instagram dela. Eu vou, por isso é que tinha aqui isto aberto só para eu, porque isto do Instagram, os nomes são diferentes, é mu_Carmo Sousa Lara, que é o teu apelido. É, Lara. Sousa Lara é o meu apelido de solteira, mas acho que mais ou menos o mundo inteiro me conhece assim e, portanto, Sousa Lara, apesar claro, de me ter casado e adquirido o nome do meu marido, combinámos ainda em solteiros que eu manteria-me fiel ao Era meu a nome, tua identidade. que era a minha identidade, exatamente. Claro. Se estiverem já à mão com o Instagram, primeiro, claro, já carregam no seguir e depois vão ver uma quantidade maravilhosa de fotografias e que mostram uma mulher lindíssima, e era este o convite que eu te queria fazer em direto. Eu quero-te pedir não, quero, como é que agora estava-me a faltar a palavra, eu quero reservar uma sessão contigo. Bom, quero ser fotografada por ti. Pronto, estás-te a antecipar a uma coisa que eu não disse nas redes sociais até agora e eu só pensava, eu espero que a Catarina não se pergunte sobre isto, porque eu estou a reservar. Vou-te explicar, para mim significa muito reservar uma coisa para aqui, porque eu sou a impulsividade em pessoa. És. Se passa uma coisa pela minha cabeça, chamam-me assim o furacão. Eu acho que é um defeito e não uma qualidade. E, portanto, ter guardado isto durante 2 semanas ou 3 para chegar ao dia de hoje e dizer-te, Catarina, gostarias de ir ao meu mini ateliê ser fotografada? É assim para mim uma conquista. Boa, Consegui então eu esperar fico, mas 2 estás a ver, semanas. mas eu já desde que vi o teu trabalho que queria pedir-te isto. Claro que agora com estas novas fotografias, e não te esqueças de as guardar todas num destaque, porque as pessoas possam ir rever estas fotografias lindíssimas de mulheres poderosíssimas que tens posto, mas é um projeto que é por aí que vamos começar. Vamos. Fala-me deste projeto. Antes de falarmos na primeira pessoa, fala-me neste projeto em que tu consegues conjugar a fotografia, que é a tua paixão, Exatamente. com este teu propósito. Olha, só um mini parênteses, muito obrigada por eu estar aqui, que eu ainda não sei bem porquê, mas mesmo muito obrigada, porque admiro-te imenso. Já seguia, já acompanhava, és uma referência para mim, para muitas mulheres, para muitas pessoas, para muitos homens. A tua voz transmite, só te conhecia pela voz, portanto tinha idealizado, conhecia-te também pelas tuas fotografias, mas tinha idealizado uma coisa tua que está mesmo muito próxima de facto daquilo que tu és e estamos aqui há poucos minutos, portanto é uma honra, obrigada. Não, eu é que agradeço muito. Olha, em relação a este projeto, olha, como já te expliquei, isto acontece em modo furacão na minha vida, portanto não foi só uma coisa de agora, mas era uma coisa que começou a vir aos poucos e poucos, isto de explorar o corpo, mostrar o corpo, falar a outras mulheres sobre os nossos corpos. Isto começou a acontecer quando depois das 2 gravidezes que tive, dos 2 filhos que tenho, houveram muitas transformações no meu corpo e juntar isso a um passado e a uma história minha de corpo.
e alma também. O corpo sempre foi um foco. O corpo Carmo. sempre foi um foco, sobretudo pela Tu forma... disseste uma coisa muito engraçada, que foi, diziam-te que tu ias ser a gordinha e tu Exatamente. foste mesmo. E fui mesmo, eu não tenho, olha, e aquilo que tu dizias, se eu tivesse uma filha que me estaria a preparar, tenho feito isso com os meninos lá de casa, sobretudo às vezes quando, imagino neles às vezes uma menina não no mau sentido, mas penso, eu tenho aqui 2 rapazes, mas se tivesse uma rapariga, falaria desta maneira. São processos muito semelhantes, ainda que vás percebendo Exatamente. que têm pontos em que ainda são Exatamente. diferentes. E eu ainda tenho um passado, uma história e um trauma muito grande para curar do meu passado, sobretudo por essas coisas que fui ouvindo com muita força, com muita brutalidade, e muitas outras que se calhar não sei se algum dia conseguirei partilhar, talvez quando tiver estas mais resolvidas, umas até mais físicas, que me traumatizaram muito, que me magoaram muito, que de certa forma me construíram da forma que eu Mas sou. tu eras uma criança gordinha? Olha, em psicoterapia, quando me perguntavam como é que eu era, eu não consegui fazer esse passo na psicoterapia. Demorei muito tempo, até que tive que levar uma fotografia minha. E a minha terapeuta dizia: o que é que você vê? Eu não conseguia. E depois tenho uma dificuldade enorme em chorar em frente a alguém, portanto aquilo foi muito confuso. E ela disse qualquer coisa como: eu vejo uma miúda linda. E eu demorei. E só depois, quando fui para casa, pus a fotografia em cima de uma moldura que tinha na parede ao lado do sítio onde eu trabalhava. Portanto, eu tinha que passar por ela quase todos os dias. E às tantas passei por ela e disse: caramba, esta miúda era uma gatinha em pessoa, esta miúda é linda, esta miúda tinha uns dentes lindos, esta miúda tinha uns olhos lindos, esta miúda Mas tinha um fazemos sorriso. sempre isso com as fotografias à distância. Eu dou sempre o exemplo, o Pedro, o meu marido, dizia: tu és uma grávida tão bonita, quando eu agora fiquei grávida da Maria Luísa. Aí eu, como vinha para aquela gravidez de um corpo muito tonificado, muito seco, de muito treino, eu dizia: eu estou enorme, eu estou enorme. E hoje olho para aquelas fotografias e penso: enorme onde, E estás ótima. Catarina, enorme onde? E estás ótima. Portanto, a minha questão é se tu te sentias essa criança gordinha. Exatamente. Portanto, eu acho que era uma miúda linda, olhando para trás e quase dissociando dessa pessoa que eu era, não assumindo que eu era essa pessoa, era linda de morrer. Uma miúda linda, mas eu sentia-me a miúda gordinha, a miúda que não entrava nos calções das primas, a miúda que ouvia constantemente: fecha as pernas, não acho que é bonita, não, isso é uma psidoneira, isso é ser vaidosa, isso é pecado, isso não é bom. Portanto, as coisas que eu acho que são de facto muito boas de nós sentirmos e aprendermos na vida foram-me todas postas como: isto é mau, isto é errado, é pecado. Eu acho que irás fazer o caminho, se não estás já a fazer, de facto em psicoterapia, em que irás concluir que nós associamos a magreza a coisas boas exatamente por aquilo que tu me estás a descrever e pela sensação de controle. Ou seja, quando tu és magro, as fronteiras são mais definidas. É quase como se uma mulher voluptuosa fosse uma mulher em que as mãos se perdem, em que os contornos se perdem, em que é quase pecaminoso, em que é muito dado à observação dos outros, porque tens mais carne, sabes? Sim. Tens mais espaço para ser olhada. Exatamente. É quase como aquelas pinturas que tu olhavas e pensavas que havia ali tanta luxúria. É muito engraçado estares a dizer isso. Eu só percebi isso esta semana na minha vida, quando comecei a ir procurar no Pinterest aquelas fotografias que agora felizmente se estão a começar a ver, de uma pessoa magrinha e de uma pessoa gordinha, seja um catálogo para biquínis, para fatos de banho. E para onde é que correm os meus olhos? Correm para a mulher maior. Exatamente. Porque é mais voluptuosa. Exatamente. E a questão é a magreza, e não estamos a falar que não existam, porque existem mulheres magras lindíssimas. Lindíssimas, e a sim. tonificação e o processo de treino também é um processo admirável e de foco, e ninguém tira isso, mas Exatamente. a mulher magra é uma mulher controlada. Exatamente. E tu associaste na tua infância isso. Tu eras aquela que não se sentia a controlada. Exatamente, exatamente. E de facto sou muito descontrolada em muitas outras coisas. Exato. Mas eu acho que isso faz parte da minha personalidade, da minha maneira de ser. Já eras o pequeno furacão. Eu já era. Eu já era
muito exagerada, muito, não é excêntrica, mas já era muito teatral. Eu gostava muito do teatro, do drama, eu ouvia a vida toda, mas de modo negativo, que era uma dramática, tudo é um drama, a Carmen é um drama. E portanto, Sim. eu acho que o que eu vejo de mais errado, não é mais errado, não vamos apontar as coisas erradas, mas o que eu faria de forma diferente é não faria uma educação de uma criança sempre sublinhada pelas coisas negativas. E o que eu sinto e olho para trás foi-me sempre muito sublinhado na minha vida as coisas más, as coisas negativas. Tanto que eu nunca achei que tinha os olhos bonitos, eu nunca achei que era uma pessoa bonita e eu sempre valorizei muitíssimo mais as coisas más que eu tinha. Portanto, eu tornei-me uma pessoa negativa. E quando os teus filhos, teus dois filhos nascem, que são acontecimentos muito aproximados, portanto, quando tu te vês mulher e mãe de 2 filhos, o que é que te fez acordar para essa necessidade de voltar a olhar para ti? Olha, eu acho que quando os filhos chegam, de facto isso acorda tudo o que está para trás, porque vais redescobrir, vais abrir Vais-te esses. questionar Vais-te como é que questionar. queres educar os teus Exatamente, filhos. exatamente. E portanto, eles chegarem aos meus braços, eu comecei a definir e a redefinir. Bom, foi duro porque tive que me confrontar com muitas outras coisas que eu tinha no puro esquecimento, porque não queria vivê-las Sim, estão mais. lá Estão lá enterradinhas. enterradinhas, estão lá guardadinhas, e isso fez-me questionar e fez-me definir como é que eu não queria ser para eles. Ainda que vá fazer imensas coisas erradas e faço-as todos os dias, pelo menos há ali uma ou duas que eu tenho a certeza que não são para ir por aí. Não. E pegando na pergunta que publicaste, passaste a gostar de ti de um dia para o outro? Olha, a sensação é essa. A sensação é que passei a gostar de mim de um dia para o outro, mas não é assim. Mas não sentes quase, vou-te partilhar uma confissão minha, Uhum. que é, eu sei que as primeiras vezes em que afirmei eu gosto de mim assim, estava a mentir. Sim, 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 Ou seja, eu estava exatamente. a afirmar algo que sabia que tinha que vir a ser uma verdade, Exatamente. porque era de facto verdade, mas eu ainda não a sentia como Sem tal. dúvida alguma, e esse é o tal treino que eu falava na publicação que fiz hoje. Se calhar é importante esclarecer isso. Ou seja, não é que tu estejas a mentir deliberadamente, de vou enganar as Não, não, pessoas que mas me se estão a fosse ler. espremer, não é? Mas sim, sim, sim. Se fores espremer e se fores lá ao fundo, sim. Sim, claro que sim. Claro que aquele catálogo que fui fazer, que foi o que nos fez Sim, cruzar sim, os nossos sim. caminhos e tudo, em que tive que pousar no biquíni e pus fotografias no Instagram, não estava confortável com isso. Ainda não estou. Elas vão sair oficialmente este fim de semana. Não sei se estou preparada, mas que aquilo foi um processo duro. Onde eu não estive confortável, mas que me empoderou, foi. Exatamente. E portanto, quando pus as primeiras fotografias, não estava lá muito confortável, não. Mas hoje eu acho que é um processo que depois te leva a olhar e a dizer não, mas de facto eu estou muito bem nesta fotografia. E esse sumo é a missão do projeto Eu. Portanto, Hashtag projeto eu. exato, porque quando eu passei por isso, de repente há ali um aha moment de espera, estou a aprender aqui uma coisa. Passei por uma dificuldade, não gostei, senti-me desconfortável e agora estou-me a sentir uma bomba, a maior, e está a trazer coisas muito positivas para a minha vida. Então espera, se há aqui um processo que é possível eu passar e que eu posso fazer outras mulheres passarem por isto vai acontecer. Claro. E pronto, com a sensibilidade e com a doçura de que eu posso abraçá-las quase simbolicamente, Não, levá-las e é até a isso que minha fazes, não casa tenhas dúvida. e prepará-las para isto. Ou seja, posso fazer o que uma mãe faz com os filhos. Eu passei sozinha e aprendi sozinha, mas com todas as mulheres que eu deixar passarem na minha vida e no meu estúdio, eu vou abraçá-las e vou-lhes dizer, olha, isto vai acontecer assim, vais-te sentir desconfortável e aí eu não vou poder fazer nada, mas vou-te tratar bem, vou-te tratar com muito carinho e uma coisa te prometo neste momento que estás aqui, que vais ser tratada como uma princesa, que é como tu mereces. E a seguir, garanto-te, tens o meu selo de garantia, que vais adorar o que vai acontecer Resultado. aqui. E é a única coisa, eu sou muito insegura com a minha vida, mas há certas coisas, se Com o calhar com teu as trabalho não outras, és. que eu tenho a maior firmeza e segurança e com as outras mulheres tenho isto. Mas eu acho que só as fotografias que tu pões são um abraço às outras mulheres. E Que eu é acho mesmo isso. que é isso que as pessoas não entendem. No propósito da exposição está
em que outra mulher sinta um abraço, sinta um bocadinho mais de amor, um bocadinho menos de dor nesta relação Sem dúvida. dificílima que é a relação com o corpo, com isto que nos traz. É. Tu sabes que eu fiz um processo contrário, não é? Porque eu fui uma mulher que sempre me senti grande, pouco feminina. Não era gorda, nunca me senti gorda, nem era, o peso nunca foi uma questão. Eu sentia-me pouco feminina, eu era a bruta, eu era aquela que não podia fazer balé porque era bruta, eu era boa para ir à baliza com os rapazes, eu era... E algures, durante o meu processo, eu percebi que isso era uma força e gostei, empoderei-me, enchi-me desse lado mais, dessa energia masculina. E quando entrei na idade adulta, houve um momento que, por questões de outro fórum, eu emagreci, e aquele emagrecer foi um reencontro com um lado feminino, não é? Porque, e de repente eu sentia vaidade no corpo e olhava e dizia, mas estás pequenina como sempre imaginaste. E quando retorno ao meu corpo mais normal, pronto, porque de facto a comida é um refúgio e já não vejo isso um problema, acho que cada pessoa tem os seus refúgios e tomara eu que esse sempre seja o meu, porque será de todos o mais tranquilo. Quando olhei novamente, estava novamente com o corpo mais roliço, menos controlado. Exato. E pensei, então e agora olhas-te ao espelho e já não é um momento prazeroso, já não pode ser alvo de vaidade. Claro que pode, claro que pode. E aquilo que tu convidas as mulheres a fazer é gostem-se. Percam ali uns segundos a olhar para essas linhas, sejam elas mais finas, mais grossas, mais controladas, mais descontroladas, e gostem-se, não é? E sabes outra coisa? Isto acontece-me contigo e acontece-me com as outras mulheres. Tu, ao estás-me a contar estas coisas, e a minha visão sobre ti é diametralmente oposta. Portanto, eu nunca na vida olhei para uma fotografia tua, para um vídeo teu, para nada teu e achei que havia ali uma mulher máscula ou bruta ou qualquer coisa. Vi isto, vi muita docilidade, muita beleza. E a primeira coisa que uma seguidora nossa em comum, minha amiga que segue o teu trabalho, que veio do boom que foi quando tu fizeste as minhas partilhas, que foi um boom inacreditável, e a primeira mensagem que eu recebi foi: a Catarina é tão bonita, fisicamente. E eu sempre vi uns cabelos longos. Ou seja, o que é que isto tem a ver com este projeto? É porque o que eu vejo em ti, os teus cabelos longos, a tua boca, o teu olhar, eu que estou de fora, tantas vezes vejo outras coisas e coisas tão belas que nós por dentro não vemos, que há uma urgência nisto. Mas voltamos ao que tu disseste, é como qualquer outra coisa na vida, é como a matemática, é como o exercício físico, é como até a questão da alimentação saudável, treina-se. Mas é que treina-se, mas para além de treinar, há de facto coisas que tu tens fisicamente. Tu podes treinar a tua postura e a forma como tu encaras. Ou seja, não estavas a encarar a tua beleza, passas a encarar, ou passas a aceitar, ou passas a trabalhar e isso treina-se. Mas há coisas que para além do treino, tu tens. E tu tens que ter noção. Tu tens que ter noção que tens que és bonita, que és linda, e não é porque eu sou simpática, é porque tens uma cara e um corpo lindo, porque tens uns olhos que falam de uma maneira única. Existirão é quase como aquela história do há bebés feios, há mulheres feias. Há beleza em todo o tipo de corpos e de face e de cabelos e de tudo. A questão é que tu tens que olhar para isso como o teu conjunto e aonde é que estão os teus fatores diferenciadores. Aonde é que está a tua beleza. E o problema é, quando tu, Catarina, quiseres ter a beleza que eu tenho, vai estar tudo mal. Enquanto eu, Carme, quiser estar a ter a beleza que tu tens, vai continuar tudo mal. Claro. Porque tu tens a tua própria beleza e eu tenho a minha própria beleza. E temos que perder tempo a olhar para o espelho, encontrar esses fatores diferenciadores e admirá-los, porque a vaidade não é pecado. E não é. E aí entra o tal treino, exatamente. A vaidade não é pecado. Não é. Eu tive convencida a vida toda que era, e digo-te, não há dia que eu não ponha uma publicação e que eu não me trema a sentir que alguém me vai mandar uma mensagem da minha família e 5 minutos depois eu fico a suar do bigode como estou agora. Mas eu vou-te dizer, eu fiz uma sessão há algum tempo, a nua, é uma sessão que guardo para mim, porque a partir de uma certa idade dos filhos, tu ponderas muito bem aquilo que vais publicar. Eu, por exemplo, não me faz confusão nenhuma a questão da minha mãe, mas em relação ao meu filho adolescente tenho cuidado. Tenho algum cuidado porque
percebo que ele está numa idade em que todos estes pormenores são Certo, importantes. claro que sim. E eu lembro porque uma das fotografias que eu quis muito publicar, eu mandei-lhe a primeiro e disse: Gonçalo, o que é que achas? Ele disse: não, mãe, obrigada pelo cuidado, mas acho que estás ótima e publica à tua vontade. Mas a importância de. É óbvio que aquilo que os outros pensam de uma publicação tua vai mexer contigo. Com certeza. Não são os anónimos da vida, são os nossos. Exatamente. E eu entendo isso que tu estás a Exatamente. dizer em relação ao suar do bigode, que acontece-me o mesmo em relação aos miúdos. Exato. Mas que não seja pela forma como tu vês aquela fotografia. Que as ponhas sempre com essa vaidade. E o convite que tu fazes às outras mulheres e que eu tento explicar às outras pessoas é: falar disto não é fútil. Falar Exatamente. disto não é como alguém me dizia: então, mas se o peso não é importante, porque é que se continua a falar disto? Porque até não ser de todo importante, há um caminho. Exatamente. Há um caminho. Exatamente. Porque não é o contrário da alimentação saudável, não é o Exatamente. contrário Não. não é o sinónimo de comodismo, é de facto, os nossos corpos são todos muito bonitos, em muitas fases do processo. Exatamente. Eu tenho sido privilegiada porque tenho recebido, depois disto tudo, não é? Muitas mensagens de muitas mulheres anónimas. Ao ponto de perceber isto, de perceber que um corpo grande não é sinónimo de uma má alimentação, nem um corpo pequeno é sinónimo de uma boa alimentação. Exatamente. Completamente o contrário. Tenho de tudo. Tenho de tudo, de pessoas muito magras a dizer que comem muito bem, outras muito mal, pessoas grandes que dizem que comem muito bem e outras muito mal, pessoas grandes, muito grandes, que já vi dizerem-me que fazem exercício físico quase todos os dias, dia sim, dia não, que têm ali Eu sigo algumas mulheres que fazem yoga com corpos enormes, com elasticidades maravilhosas, posições maravilhosas. E há uma coisa, uma vez foi o meu marido que me disse, isto em relação aos animais e aos cães, mas era mesmo não, o meu marido, tu vais gostar de conhecer porque ele gosta muito de dar estes exemplos muito engraçados. E ele dizia, estávamos a discutir estas coisas do corpo, ser gordo, ser magro, blá blá blá, e ele dizia: Carmo, portanto, os cães têm várias raças, certo? Certo. Tu não estás a dizer a vida toda a um caniche para ser um Rottweiler, certo? Não é possível, não é caninamente possível, certo? Certo. Sim, como não vais dizer ao Serra da Estrela: estás um bocadinho grande, se calhar devias ser do tamanho do caniche. Exatamente, não está aqui qualquer coisa que não está bem, não comas dessa maneira. Portanto, a nós acontece-nos o mesmo. Nós também temos estas raças diferentes. E nós temos, ou seja, a raça neste sentido de há corpos que funcionam de determinada forma, são geneticamente de determinada como, forma. Por exemplo, as pessoas não podem achar que é estranho a Carolina Patrocínio sair de uma gravidez com a barriga absolutamente lisa, mais flat do que a minha será naturalmente, porque aquela é a sua genética. E se perdermos 2 segundos a olhar, por exemplo, para a mãe ou para o pai daquela menina, vais ver um estilo de corpo que não é o da tua mãe e do teu pai, da tua história, não é da tua história. E é engraçado porque, mesmo em relação à compulsão alimentar, que é algo que me caracteriza e caracteriza a minha história, eu acho que a compulsão, como qualquer outra compulsão que nos faça mal, deve ser tratada. Agora, eu nunca vou comer da mesma forma, vamos então recorrer ao exemplo do teu marido, eu serei um labrador e o meu marido não sei qual é o cão que não come, mas o meu marido é aquele cão que nunca tem grande apetite. E eu sou um labrador. Se houver comida ali, eu vou lá a correr. Certo. E isso não tem mal nenhum, desde que obviamente não entre numa linha em que estamos a maltratar-nos. E há, de facto, momentos de compulsão que eu tive, e magra, por exemplo, em que me estava a maltratar. Mas eu como com um estilo de apetite, a outra pessoa come com outro. Exatamente. Gostei, eu vou aderir ao teu marido. E eu serei, eu quero sim, eu acho que sou um labrador. Olha, eu sou um labrador, claramente, sim, também. O meu marido talvez seja sim, o meu marido. O meu marido diz que é rafeiro, mais do que labrador, porque o rafeirinho é aquele que anda na rua e come, tudo o que vem. Não, tudo o que vem também não. Eu se calhar vou do labrador arraçado de rafeiro. Pronto, o meu marido talvez seja um pastor alemão, sim, não sei, mas eu, sem dúvida, eu sou um labrador. Não é? Isso é engraçado, é verdade, nós somos todos muito diferentes na forma. Mas no teu caminho, por exemplo, em relação ao teu marido, tu contavas-me que conheceste o teu marido muito novinha. Sim, tínhamos 15 anos. Conhecemos numa peregrinação a pé a Fátima.
Eu tenho recebido, isto tem sido um lugar de Jesus e Deus Olha, aqui. eu também achei isso da última vez, do último podcast que eu vi e pensei, Não, o oh meu padre, Deus, há lá ironias do destino tão bem feitas. o padre Paulo Duarte é um homem, mas por exemplo, que fala da questão do corpo com uma proximidade que eu acho que nem vi muita gente falar, e da questão da necessidade que nós temos de nos ligarmos ao corpo que Exato, temos, incrível. seja com a dança, com o movimento, com estas peregrinações que não são mais do que meditações ativas. Exatamente, E conheceste-o exatamente. e eu gostei, tenho que partilhar, porque a história é muito boa. Ele foi o teu amigo secreto. Quem faz parte destas coisas das peregrinações, campos de férias, vai saber. É aquela coisa em que nós tiramos um papelinho e temos Exato. alguém a quem temos que agradar, dar presentes, dar Exatamente, cuidar. cuidar. E Ele foi escolhido como teu cuidador. exatamente, ou seja, ele tirou um papel e vinha lá Carmo Sousa Lara escrito, ele não fazia ideia quem era, andou ali a perguntar às aranhas e aos papéis quem é esta pessoa, e lá lhe disseram que era eu, a destravada da Carmo, que andava por ali aos saltos, e pronto, e ele desde então andou a perseguir-me, Desde lá até agora. desde lá até agora. Ficaram namorados logo Não, rapidamente? não. Então, isso é muito engraçado porque eu era uma pessoa que era muito encantada por homens mais velhos e embeiçava-me muito por homens mais velhos e, portanto, uma pessoa aos 15 anos da minha idade significava tudo menos uma relação possível ali. E Que por idade é que tinha o isso teu marido? Só para nos contextualizarmos. Tinha a tua idade? tínhamos os dois 15 anos, temos 6 Ok. meses de diferença. Portanto, agora ele está, em setembro faz 33. Estou naquela metade do ano em que digo que sou um ano mais velho. Portanto, ele saiu, tu Brincadeira. pensavas em homens muito mais velhos. Sim, eu tinha um padrão de namoros com homens muito mais velhos, 10 anos mais velhos, 5 anos mais velhos, 7 anos mais velhos e portanto, mas o Manel, meu marido, entrou nessa altura na minha vida, não saiu. Ele rompeu logo aquele estigma, qualquer coisa que eu tinha de não há rapazes melhores amigos, isto não é possível, porque se nós ficamos melhores amigas de um rapaz, isto a seguir é para nos enrolarmos com eles, portanto isto não vai dar. E o facto é que ficámos muito e profundamente amigos desde então. Tão bonito. E eu acho que essa base tão sólida e tão forte que nós temos de grande amizade, digo-te sem sombra de dúvida que nestas fases complicadas que temos estado a passar na nossa vida é o que nos tem aguentado. Isso e termos os dois fé. Mas é claramente essa amizade dos 15 anos que nos tem aguentado, se não estávamos bem longe um do outro neste momento. Porque achas que, por exemplo, a relação do corpo foi impactante na tua relação? O Manel foi o primeiro homem que me respeitou, que respeitou o meu corpo. Em que Aliás, que me sentido? respeitou integralmente e foi por Sim. isso, ele sabe que foi por isso que foi o escolhido. Tão bonito. Olha, ainda hoje escrevi isso. Eu escrevi que nós deixamos as pessoas tratarem-nos da forma também como nos tratamos às vezes. E às Eu vezes não tenho dúvida disso e repito isso a muitas mulheres que dizem eu não mereço esta relação, porque é que só me calham homens assim, exatamente. porque por muito difícil que seja aceitar isso, somos nós que procuramos as pessoas daquela Exatamente. maneira. Exatamente. Da mesma forma que aquelas coisas que nos doem muito, por exemplo, uma crítica. Eu dou sempre este exemplo e desculpa, já voltamos Claro que sim. ao adorável teu marido, esse rafeiro adorável. Já lá voltamos. Não, o rafeiro és tu? Ou é ele? Não, eu sou labradora arraçada de rafeiro, ele é mais rafeiro. Rafeiro. E é engraçado porque a primeira vez que me disseram que eu não devia ter um terceiro filho, porque era um filho de outro pai, de um terceiro pai, eu fiquei ofendidíssima e depois fui procurar também muitos recursos de terapia já aqui no meio e depois pensei, não, tu sentiste isto porque tu pensas isso. Viste? Eu sentia aquilo e Exatamente. foi preciso desconstruir a minha crença para que se outras pessoas o afirmassem isso não me custasse nada. E repito isto muitas vezes ao meu filho adolescente, as críticas que te custam são aquelas que tu ainda não resolveste em ti. Exatamente. Não te preocupes, Exatamente. tratas. E portanto tu sentiste que finalmente aquele homem também a escolha daquele homem para ti também refletia que a tua relação contigo tinha mudado. Ou se calhar foi aí que eu comecei a mudar por causa dele, por causa da forma como ele se relacionou comigo, porque nós começámos a namorar aos 22 anos, qualquer coisa por aí, sou péssima com datas, e até aí eu permiti que mais ou menos quase todos os homens da minha vida me tratassem muito mal, abaixo de cão mesmo, e portanto permiti.
e eu tratava-me Tu tratavas-te muito mal. francamente mal. E, portanto, de todos os episódios que aconteceram na minha vida, que aconteceram mais ou menos quase todos e mais alguns que tu consigas imaginar, chega uma pessoa à minha vida que me respeita, me dá espaço e eu digo-lhe, tenho uma relação complicada com este corpo, nem sei se consigo sequer Sim. qualquer coisa, e ele respeita, e ele espera, e ele dá tempo, e ele cuida, e ele mimava-me muito, era muito, muito atento aos pormenores, no sentido de trazia-me uma flor, trazia-me uma pulseira, ele é todo artista de mãos, fazia-me uma pulseira, enrolava uma pedra não sei onde, fazia não sei o quê, e trazia, ou seja, tudo coisas que nem sequer implicam muito dinheiro e muito gasto, Era o mas coisas cuidado. simbólicas, o cuidado. E de repente eu tive um choque, e eu acho que foi esse confronto, eu tive, porra, caramba, como é que eu não me trato bem, como é que eu nunca deixei ninguém tratar-me bem, e como é que chega uma pessoa aqui à minha vida que me respeita. Aquilo abanou-me por dentro, porque eu não me respeitava. Eu percebo que estás a falar de uma altura entre a adolescência e a idade adulta de violência, não é? Eu acho que as meninas adolescentes estão muito suscetíveis a isso. Exato. Infelizmente, as mulheres transportam isso para a vida adulta e por isso é que a violência doméstica e o aceitar de uma relação que é invasiva, pouco respeitadora, Exatamente. ainda é uma realidade tão, tão presente. É. Mas, olha, uma leitora perguntava-me, mas todas as mulheres querem ter uma menina, porque a Catarina não queria, eu disse, não queria esse desafio. Não queria um dia ter que proteger a minha filha dos males que ainda são diferentes. E eu acho que a educação aí é muito pesada. E tu dizes, quer dizer, depois de um momento em que tu deixaste de ser violentada, maltratada, porque também era essa forma, abre-se espaço a que tudo isso mude. E é Exatamente. engraçado nesta questão, e voltando ao corpo, que é que foi a gênese da nossa conversa, eu acho que existe isso, não é? Tu sais de uma adolescência em que é difícil, a relação com o corpo é extremamente difícil, sejas rapariga ou rapaz. E depois em que ponto é que nós poderemos fazer a diferença para que não exista esse ódio? Porque eu acho que existe um momento em que as meninas, e muitas vezes transportam, e são muitas as mulheres que transportam isso para o resto da vida, passam a odiar o corpo. Certo, exatamente. Nós passamos de facto a odiar o corpo. Sabes o que é que eu tenho descoberto? Eu acho que isto é talvez filosófico, mas é para responder à tua pergunta, não é para fugir. Eu acho que falta-nos muitíssimo amor entre uns e outros. E, claro, connosco próprios também. Eu mas aprendi com o Padre Paulo. o amar o outro, próximo, amar o próximo certo. como a nós. E, portanto, este caminho implica e diz-te, ok, tu tens responsabilidade sobre isto, mas, caramba, nós temos muita responsabilidade uns com os outros. E as meninas novas e adolescentes, como eu, que se odeiam, que se odiaram e que violentam o corpo desta forma, se calhar não têm, como eu, tiveram pessoas à volta a dizer eu amo-te, eu adoro-te, tu és bonita, está tudo bem. E isto é um problema. Um problema. Como é que tu resolves isto? E como é que uma adolescente que deixou de ser criança e tem um corpo de uma mulher, mas que por dentro ainda é criança, como é que ela faz? Como é que ela faz? Como é que ela vai por esta vida fora e se autoeduca no amor próprio? É preciso pessoas à volta que repitam de amo-te de qualquer maneira. Desmedidamente, é. E o problema e a pergunta seguinte é então, como é que elas se rodeiam destas pessoas à volta? E aqui se calhar pode dar uma resposta, porque se elas ainda não têm a capacidade, ou se ainda não é suposto terem essa responsabilidade e essa capacidade, então nós temos e elas têm que ir procurar pessoas à volta que as amem. Um amigo, familiares mais alargados, um diretor espiritual, um padre, um nada, religioso, não religioso, olha, um passeio na praia, um encontro com alguém, não sei, mas é preciso se calhar então agir de forma prática para nos rodearmos das coisas que nos podem convencer e não esperar pelos 22 anos por uma pessoa que te venha dizer és linda ou mais tarde. Carmo. Quantas mulheres passam uma vida e sem encontrar esse lugar? Não, dói os comentários públicos, a pessoa dizer não consigo, odeio-me, estou num dia mal. E tem 30 e tal e 40 anos. Eu recebo muitas mensagens de mulheres que a expressão que usam mesmo é eu odeio o meu corpo, exatamente. Eu odeio as minhas pernas, eu odeio o meu peito, eu odeio a minha cara, odeio. O odeio é muito forte. É Odeio muito é muito forte. forte. E por isso,
pelo menos a minha missão em poder dizer às mulheres que se vão cruzando na minha vida: olha, amo-te, adoro-te, as tuas pernas são lindas, tu és bonita. Mas só existires, Carla, o poder partilhar, repara, eu poder partilhar o teu perfil, porque a questão de sermos públicos tem alguma influência. O público no sentido de alguém que tem muitos seguidores, de que as pessoas à partida se seguem. E tu partilhares isso, por exemplo, com uma adolescente e mostrar, já viste que mulher bonita? E ela diz, caramba, sim, é bonita, e ela... Eu vou dar este exemplo. Eu depois de ter emagrecido e ter voltado a engordar, houve um momento em que, já expliquei isto, que me senti uma fraude. Sim. Eu era uma fraude. Se eu tinha sido uma inspiração porque tinha emagrecido e se tinha engordado, eu era uma fraude, ponto. E de repente passeava-me pelo meu Instagram e eu entendi, quer dizer, eu não tinha sequer outro indicador de beleza que não fossem os corpos tonificados, ginasticados, pequenos, magros. E naquele momento eu obriguei-me, não, tu vais diversificar. Vais diversificar os inputs que recebes. E estas miúdas, desde cedo, e nós mulheres, precisamos de reconhecer beleza. Não nos vamos cá pôr com meias palavras dizer... Que, sabes, quando nos tentam convencer da beleza naquelas páginas em que as pessoas mostram como é que se pode enganar a luz. Certo. Eu percebo, mas eu não estou a falar disso. Eu quero olhar para uma página em que está uma mulher com outras medidas e reconhecer-lhe a mesma beleza que reconheço naquela mulher magra toda arranjada. Exatamente. Aquela beleza mesmo, sabes, da perfeição, da princesa. Não quero ir para aquela fotografia da vida real. Eu não estou a falar disso, não quero ir para o ranho, para a celulite exposta com uma luz muito, muito dura. Não, eu quero olhar com aquele cuidado que tu tens nas tuas sessões. Eu quero olhar para uma fotografia de uma mulher esquelética, enorme, alta, baixa, média, e dizer, epá, que foto linda. Exatamente. Que mulher belíssima. E homens e mulheres. E eu acho que passa por isso, para que uma adolescente passe pela tua página e olhe para ela e pense, também sou bonita. Acho que só isso será uma vitória eu imensa. que antigamente não queria que as adolescentes entrassem na minha página, talvez por causa dessa responsabilidade. Tu dizes que tens com o teu filho uma coisa qualquer parecida, e agora tenho sobrinhos, e sobrinha desta idade, é adolescente, e as amigas, e portanto elas vêm connosco de férias, e eu sei que alguns comentam que a tia tem uma página ou tem um blog, e portanto elas começam aqui a aparecer, e de repente agora eu quero muito que elas comecem aqui a aparecer. Eu não queria e agora quero muito que elas apareçam, para haver alguém exatamente na vida delas que lhes possa dizer, olha, a tia da Palai ou a tia da Pilar é grande e é linda e gosta assim, e isto de repente pronto, gera coisas. Estive com elas no Alentejo e de repente podemos falar sobre os períodos de cada uma e se conseguem pôr ou não tampões, e de repente já estávamos a falar dos biquinis e de repente. Não, porque de repente vamos falar sobre a questão da exposição, de repente vamos falar sobre a questão do assédio mais ou menos direto que os corpos sofrem, do que é violência e não é violência num namoro e numa relação, porque eu acho que a violência no namoro vem muito da questão de querer ser amado. Isso. Tu queres... Olha, Catarina, eu não ia dizer, mas a conversa vai por aqui e acho que faz sentido. Jamais isto iria para um podcast ou para uma zona pública, mas sobretudo pelo que tu estás a dizer, porque nós procuramos ser amados e até nisso temos que ter cuidado, porque uma das formas que eu tive violência a entrar pela minha vida foi porque estava à procura e sempre sequiosa de amor, carinho e atenção. E de repente há uma figura ali que entra aparentemente numa figura paterna e que vem dar amor e não... Aquilo é muito twisted, porque tu achas que estás a receber amor, atenção. Exatamente. E durante ali uma semana eu achei que andava a receber amor na minha vida e estava a ser enganadíssima e abusada fisicamente. Sim. E é preciso, pronto, e as meninas de facto têm que ter muito cuidado com isto. Todas nós temos que ter muito cuidado com isto. As mulheres terão sempre ainda um bocadinho mais, porque a sociedade é diferente, mas eu acho que falarmos destes assuntos, falarmos dessa questão de quantas meninas, na ânsia de que os seus corpos sejam amados e desejados, permitem o abuso. E essa pessoa dizia-me nos olhos, em inglês, I am loving you, Maria. Tratavam-me por Maria ou qualquer coisa. Não, pior ainda, tratavam-me por um nome que só um dos meus irmãos me trata, que é pior ainda. I am loving you.
Eu estou-te a dar amor, eu estou-te a dar carinho, eu estou-te não sei o quê. É a Isto não é nada, isto manipulação. não é nada. Eu estou-te a dar carinho, eu estou-te a dar carinho. Atenção, não, tipo... E Sim, quando pois isto bate numa cabeça frágil e à procura de uma janela de oportunidade para ser acarinhada, é complicado. é estarmos atentos às nossas filhas e aos nossos filhos, porque não difere, eu acho que tende a ser cada vez mais igual, mas que percebamos que o corpo começa aí, no Sim. que tu me contas e na relação que tinhas, de certeza absoluta, Exatamente. com o teu corpo, e que pudeste devagarinho. Sabes que eu cobrava e brincava sempre com o meu marido, porque o meu marido terá sido o primeiro homem que, quando nos conhecemos, não tentou nada comigo. E eu fiquei ofendida. Ofendida, tipo, pronto, está bem, não me deseja, não me quer. E depois ter percebido que não, era exatamente O contrário. o sinal contrário. Era, Pois. ele queria dizer-me que sim, que me queria muito e que me respeitava muito. Exatamente. E sem querermos entrar, obviamente, em... Tu tens esses ensinamentos mais ligados à questão da religião. Eu não acho que se tenha que defender, por exemplo, a questão da... Mas tive de forma muito destrutiva, atenção. Pois Tive muito. que reconstruir. Tiveste que reconstruir essa Tive relação. sorte de ter percebido que tinha de reconstruir, desculpa-me interromper, e não abandonar, porque muitas vezes o que isto acontece é revoltas. E conheço aquelas pessoas que são revoltadas e anti-igreja e anti-Deus e que passam a odiar também. E eu tive sorte por ter a lucidez e ter, olha, Deus presente na minha vida e de me ter agarrado de alguma forma e perceber que este mundo é feito de humanos, de pessoas iguais a mim, que se esticam ao comprido e que fazem as Usam os valores e erram. Certo, e portanto tivemos que desconstruir tudo para perceber que de facto Deus é amor e no amor cabe o mundo inteiro e que nem tudo é pecado e nem tudo é mau e Deus não é esse Deus castrador que está lá no alto a apontar o dedo castigador. e que te castiga se os errares. Não, é completamente ao contrário. Está cá em baixo, de braços abertos e tu fazes porcaria e ele a seguir vai-te dar um beijo e dizer estou aqui ao teu lado sempre, todos os dias à tua espera. Sim, pronto, isto foi sentaste aí, isto do espírito, já tinha estado no último episódio a conversar sobre estas questões do castigo e da penitência, acho isso da interessante, culpa, mas que as mulheres percebam o contrário, o corpo é livre, não é? corpo é livre, Não há que ter esses pudores da culpa, da vergonha, mas é de facto, de certa forma, o nosso templo, o nosso bem maior, porque sem ele não estamos cá. Não é? E a vaidade é isso, é mostrarmos ao corpo que este é aquilo que nos transporta e que as meninas entendam que é... As meninas e as mulheres entendam que o estarmos um bocadinho ao espelho a adorarmos-nos é um processo muito bom. E eu acho, por exemplo, que a questão da fotografia, vamos a essa paixão, porque foi engraçado, porque quando eu emagreci, eu descobri o mundo, descobri a questão do ser fotografada. Foi aqui uma conjugação, não foi só por ter emagrecido, foi uma altura de maior visibilidade, correspondeu depois ao lançamento de um livro, e eu percebi que a fotografia era altamente terapêutica, porque me permitia o tal sair de mim e ver-me de fora. E eu, a capacidade de olhar para uma fotografia minha e pensar, eu até gosto desta fotografia, era muito terapêutico. Exatamente. E acho que as mulheres deixarem-se ser fotografadas, seja em família, seja sozinhas. Fotografar é brutalmente terapêutico e tem esse processo do confronto, confrontas-te e isso obriga-te a baixar as amarras e baixares tudo e a pôr-te numa situação super vulnerável e depois dessa vulnerabilidade toda tens o reverso da medalha, que é tens de chegar perante umas fotografias e não há pessoa que eu fotografo que não tenha esta reação de isto sou eu, é a primeira coisa que dizem. E eu fico tipo, caramba, eu estou há 2 horas à tua frente a dizer-te aquilo que tu és e ainda assim tu ainda não acreditaste. Tens aqui a prova. Toma. Porque não acreditam nas minhas palavras, acreditam em metade. Ajudas ali a sentirem-se bem e tal, não é o suficiente. Só quando eu entrego aquelas imagens é que elas olham para aquilo e nem tem ponta por onde pegar. E em fotografias já que elas estão com a barriga dobrada, com a celulite a ver-se, com as estrias marcadas. Eu não fiz uma edição no corpo delas, editei só luz e cor. Luz e cor. Para dar ali um mood que eu gosto às fotografias e mais nada. E não há pessoa que não tenha esta reação. Portanto, uma amiga dizia-me, tu não fazes fotografia, tu fazes fototerapia. Exatamente, mas eu acho que existe fototerapia. Cara, eu disse, acho que isso é essa a palavra.
essa palavra é brilhante, não é a coisa mais sexy do mundo, tipo, vamos fazer Não, mas fototerapia, isso é não porque é estás assim? a confundir com aquela coisa que a pessoa tem que fazer para tirar as manchas, também a Exato, fototerapia. exatamente. Como é que é? Sim, sim, sim. É, não é? Também a fototerapia, eu acho. Certo, certo. Vamos arranjar outro nome. Portanto, temos que arranjar outro nome, um nome sexisíssimo, que as pessoas gostam muito das coisas. Mas existe, das é a coisas. terapia da imagem, é Mas nós é. obrigarmos ao confronto, sairmos de toda a história de crítica que temos e olharmos e dizer, caramba, Exatamente. epá, eu até gosto imenso da minha boca, gosto imenso do meu cabelo, gosto imenso daquela curva que faço em determinada maneira e deixar-nos empoderar dessa vaidade sem culpa. Boa, exatamente. Não é? Dessa vaidade boa. A vaidade é boa, não é? É. Ontem as fotografias de quem eu publiquei no Instagram foram Catarina. 5. A Catarina lavou sem lágrimas. Era E se é muito calhar a única engraçado porque eu pessoa fui confirmar que a Catarina era a Catarina porque eu sigo a Catarina mesmo pelas questões da da sustentabilidade, do consumo. E depois quando olhei disse, não é a mesma. Exato. Depois fui ver e, é a mesma, É a porque não estavas à mesma. espera É a daquela mesma. imagem tão É mesmo. sexy. Sexy, bonitíssima, E isso, elegantíssima. já agora vamos, porque a nossa conversa, e pronto, eu também passei pela mesma história que tu, em termos de como adolescente, e acabou por ir aqui um bocadinho, e se tivermos aí mães e adolescentes, esta mensagem importante que é, sermos desejáveis não significa que nos toquem. Sermos mulheres absolutamente lindíssimas, pormos 1000 fotografias em biquíni, seminuas, nuas, não significa que as pessoas tenham acesso ao nosso corpo. Exatamente. E, portanto, sejam vaidosas à vontade. Exatamente. Mostrem-se nessa liberdade que o corpo é vosso. Portanto, não é por mostrarem que estão a dar acesso ao vosso corpo. É muito Vou-te importante. dar um exemplo. Assim como eu acho e aprendi que nós podemos mais ou menos dizer quase tudo aquilo ou tudo que queremos, ou seja, não está no conteúdo, está na forma. Com o corpo acho que é muito parecido. Tu podes mostrar mais ou menos tudo o que entenderes, não está no conteúdo, está na forma. Porque tu tens muitas formas de mostrar o teu corpo e de te mostrares a ti. Podes aprender a mostrar dessa maneira, com amor, com respeito, sem ser uma coisa ordinária ou gratuita ou má. Podes mostrar dessa forma, com muito amor, com muito respeito e sem que isso diga, podes vir aqui tocar. Pelo contrário, isto é assim, não podes vir aqui, podes respeitar. Tal e qual como eu respeito. Peço desculpa porque isto é sempre uma coisa, as pessoas escolhem o melhor momento. Tinha aqui uma mensagem do meu filho adolescente e estou aqui só a mandar-lhe. E depois eu vou pedir para eles. Para mandar aqui um corte. Para mandar aqui um corte, desculpa. Não, estás à vontade, eu aproveito e vejo também não há aqui esses versos da escola. Pronto, está tudo vivo. Eu depois vou pedir, eu fui aqui ao minuto, coisa, a gente vai já aqui. 12h33, há de ter sido 12h31. Não, isso eu depois aviso. Ou então nós mostramos ao mundo que eu tenho, os meus filhos escolhem sempre a melhor altura para inundar. Para dizer coisas à mãe. Exatamente. Mas olha que o meu filho Gonçalo, já agora vou aqui, porque não tem mal nenhum, vou falar um bocadinho sobre ele, porque ele estava aqui, o meu filho é rapaz, é adolescente, e é muito engraçado que um dia que ele estava-me a dizer qualquer coisa em relação ao peso, à imagem, e eu disse, filho, mas estás louco? Como é que tu não és? Estás ótimo. Eu não uso muito a expressão de gordo e magro, mas ele estava ótimo. E ele disse, mãe, como é que tu queres que eu acredite que eu estou ótimo se eu passo o dia a ouvir o pipipi da balança e sei que és tu a pesar-te? E era verdade. Pois é. E eu pensei, ok, isto é aquele momento em que alguém te mostra que de facto tu és aquilo que mostras, não és aquilo que finges que mostras. E ele ouvia, porque eu tinha a balança no nosso género de closet, que é um closet comum, que fazia aquele pipipi de que estava a ligar, e ele sabia que eu me estava constantemente a pesar. E vou-te dizer, sem falsos moralismos, que acho que a balança é um instrumento muito importante para questões de obesidade e de saúde, não é um instrumento que todos tenhamos que ter em casa. De tudo. De todo. Eu combinei agora com a pessoa que me acompanha, com a minha nutricionista, que neste recomeço, porque vou tendo assim fases, não é? Isto é um vai-vem, e que nesta nova etapa que não me queria pesar. Portanto, disse que queria medir-me pelas roupas que visto.
sempre foi por aí que eu me consegui equilibrar, sempre foi por aí que eu descubro que se estou bem ou mal, no sentido de se me estou a sentir apertada ou se não me estou a Sim, sentir sim, apertada, já estás aí por se já estou a aí. esticar-me, e que era assim que eu queria definir. Portanto, pesei-me para preencher ali a ficha agora no início, que foi quando eu descobri que estava outra vez com os 82 quilos, que provavelmente despida em jejum, blá, 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 portanto vestida Mas e acho que é comida e me dei importante mais. tu falares dos 82 quilos, eu cheguei lá num posto teu, ninguém diria que aqui moram 82 quilos. Uhum. Eu falo muitas vezes, eu neste momento não peso há alguns meses, mas sei que estou com mais de 70 quilos, mais de certeza ali até do que os 74, 75 talvez, Uhum. mas é importante porque depois as mulheres às vezes dizem, mas Catarina não parece nada que veste um 46. Eu disse, sim, mas visto. 44, sim. E não há, agora comprei calções 46 porque me sinto muito mais E confortável, quando porque não quer estou ficar larga é apertada. 46, sem dúvida. Tenho muita roupa 46. E não vejo, ou seja, que as pessoas também tirem um bocadinho o preconceito aos Aos números, números, pois, claro. porque senão andamos ali todos E aflitos andamos porque não escravos do vestimos o 30. 36 e do 38. Ou então do 36? irmos comprar roupa à secção de criança, que dará, lá está, para o caniche, Claro. mas nunca dará para Nunca mim, dará. mesmo que eu esteja mega fit. Nunca. Eu nunca vou caber nessas roupas, Eu, porque não é a minha estrutura. pois, claro. Eu posso dizer que o número mais baixo que vesti foi um 38 pulso. Quando tinha 15 anos, fiz um teatro musical, o primeiro, e portanto dançava todos os dias e comia McDonald's e tudo o que queria e aquelas coisas e tal, e o meu corpo perdeu, porque olha, estava a fazer a paixão da minha vida, a dançar e a representar, Claro. e estava em cima de um palco. E o meu corpo perdeu. E então entrei num 38 de uma coleguinha do liceu. Portanto, posso dizer que foi o auge e estava magra e portanto, e é um 38, portanto eu tenho umas ancas muito largas, eu nunca na vida, portanto E são o meu número é o estruturas. 40 ou 42, se eu estiver ali mais magra ou mais coisa, são estruturas, é isso, não vale a pena eu desejar ter aqui uma nesprazinha. Como é importante, que é uma coisa que tu transmites e que eu acho que também tem que ser valorizada, que é as mulheres podem se sentir bem, bonitas, vaidosas, bem vestidas em qualquer tamanho. Isso sim, isso sem dúvida alguma é assim uma filosofia grande que eu defendo. Não dá para abandalhar. Eu visto o 44 e o 46, como estávamos a falar. Tu vês-me, não sou shopaholic de todo, tenho, a maioria da minha roupa é roupa antiga, portanto que isso é uma coisa que eu peço às minhas leitoras, gosto mais desse nome, que me veem, podem parar de perguntar de onde é que são, porque quando tenho uma peça nova, normalmente digo, porque já sei que gostam de saber, mas o resto é tudo antigo e podre. Mas isso não invalida que nós não nos cuidemos. Eu gosto de ser vaidosa, isso foi uma coisa que a minha mãe transmitiu no bom sentido de uma mulher, uma pessoa anda bem, tipo, sai da cama, tem gosto em pôr umas calcinhas, uma coisinha, não sei o quê, vá ou não vá para uma festa, ou seja, neste gosto de mimar o meu corpo, independentemente de eu vestir o 44 ou o 46. Há roupa para isto, há lojas para isto, e há E isso é que imensas faz formas. a diferença na maneira como as mulheres se olham. Tem muito mais a ver com o autocuidado, que é uma expressão que hoje se usa muito e sim. que as pessoas podem de facto usá-las, sentem muito mais na questão do autocuidado naquele dia em que até perderam 2 segundos a porem-se de uma maneira de que gostam mais, envolva isso, por exemplo, eu não me maquilho, mas a questão de porem um vestido, uma roupa de que gostam, a questão do passarem uma maquilhagem, se isso for o caso, o cabelo Exato. mais arranjado, do que propriamente na questão do peso. Exato. A questão é que as pessoas se associam o ganho de peso ao abandalhar, lá está, ao desleixo, ao descontrole, e associam o estar magra ao momento em que estás absolutamente focada em ti. E tu podes estar focada em ti sem teres que estar em restrição. Sem dúvida alguma. E essa eu acho que eu acho que é por isso que muitas vezes olham para mim. Também, pronto, eu de facto sou muito boa no esquema de puxar atenção para onde eu quero, desviar de onde coisa, aprendi a fazer isso. Há um livro que, se Deus quiser, será editado só sobre isto, que é o Move Yourself, que é outra coisa, que ensina as poses, ensina os ângulos, ensina a pessoa a ser vaidosa e gostar de estar em frente ao espelho e saber tirar uma fotografia e uma selfie e ficar linda e poderosa. Mas isto para te dizer de uma coisa que eu me esqueci, que agora desviei o assunto. Não, estavas a dizer a questão de tu saberes muito bem desviar a atenção e arranjar-te, e que as pessoas olham para ti e acham e que por tu isso não é tens... que não dão... Exatamente, obrigada por seres esta pessoa inteligente. Atenta. E muito inteligente e muito perspicaz. Não, mais atenta. Não é, eu disse ao meu rafeirinho, disse, Catarina é uma pessoa muito inteligente, eu estou nervosa por causa disto. Não estejas. Bom, já foi o nervoso, Não, eu mas quero um Move Yourself, acho que é importante, e acho que e acho que as mulheres que nos estejam a ouvir nesta senda fundamental de amor próprio. Eu no outro dia apanhei algures numa conta de Instagram
uma coisa lindíssima que é: nós não podemos ser um antes. Uhum. Aquela coisa do antes e depois é tão, tão negativa, e eu fiz isso. E portanto Pronto, eu o posso... Move Yourself assenta-se muito no not e no yep, que é tipo uma espécie do antes e depois, mas não nesse sentido. Não estou a falar Certo, certo, certo. do é sempre o gordo e o É sempre, magro. exatamente, Não. Tu podes ser exatamente, exatamente a mesma mulher e fazeres isso que tu estás a exatamente, dizer, que é o não quero saber e o eu quero saber de mim. E o exatamente, eu quero saber de mim pode não passar por uma roupa nova, e pode passar pelo facto de teres decidido inscrever-te a fazer um mestrado, teres exatamente, decidido mudar de profissão para alguma coisa com que sonhavas há muito tempo, teres decidido, o antes e depois pode ser a mulher que tinha uma relação abusiva exato. e deixou de a ter, Uhum. e isso é que é um antes e depois poderoso. O antes e depois não pode ser só a gorda, a magra. Exatamente, Não é? O exatamente, empoderamento passa por coisas tão mais relevantes, tão mais exatamente. relevantes. Olha, a minha profissão e a minha escolha de vida também passa por aí. Foi também, foi tudo coincidiu o início do empoderamento e o início de autocuidar-me e olhar para mim. Eu, quando conheci o Manel, eu estava a estudar Educação de Infância, sou educadora de infância de formação, portanto, licenciatura e mestrado em Educação. E quando Tinha, quando é tinha que deste estudado, esse pontapé? porque tive um ano fora em Inglaterra e estudei fotografia em Londres, onde eu me libertei, que foi a maior maravilha da minha vida. Eu era aquela menina imenso de Cascais, que nunca ia sair do seu penico e alargar horizontes. Não, eu sempre disse: não vou para lado nenhum a não ser o meu Estoril, e fui. E foi assim o ano em que eu mais chorei e sofri na minha vida. E foi o ano mais transformador, libertador e grandioso da minha vida. Tem Em que mais tanto de cresceste. parecido com este projeto. A pessoa passa ali um momento de angústia e a seguir cresce e floresce. É o tal ser da zona de conforto. É. Mas é também, e é uma coisa importante para todos, nas suas limitações, porque se já fores mãe, tiveres filhos, cães, essas coisas não podes, mas o sairmos da nossa zona de conforto físico, da nossa cidade, do lugar onde sempre vivemos, corresponde quase sempre a grandes transformações. Sempre. E eu acho que isso é... Foi aí que eu fui decidir. Há um antes e depois, já viste, é um antes e depois poderosíssimo. Sempre poderosíssimo. Foi aí que eu fui estudar fotografia, que é uma paixão desde sempre. Eu acho que tenho ainda uma coisa um bocado frustrada na coisa do... Queria ter sido, se calhar, modelo fotográfico em mais nova, mas estas coisas todas... Estás a vivê-lo agora. Estou a viver agora. Queria ter entrado para o mundo da publicidade, na altura não entrei, quem sabe agora. Queria ter estado no teatro e queria ter mantido a representação e o canto. Fui mantendo mais ou menos, e está tudo a tempo, percebes? E quando estive fora a estudar fotografia, voltei e não aguentei a pressão que tinha em cima, da família e dos amigos, que gozavam comigo e diziam: a Carmo vai ter um quiosque e vai vender fotografias. E riam-se e gozavam. Eu não aguentei. E fui estudar Educação de Infância porque tinha muito jeito para tomar conta de miúdos. E é, de facto, uma área que me fascina, sobretudo a parte teórica da educação. Adoro. A minha tese de mestrado é feita sobre ética e valores. É uma coisa que me fascina muito, o mundo da educação, e adoro. Está sempre presente. Mas porque tive vergonha de ser fotógrafa. Não era aceito, não encaixava no meu mundo. Eu tinha que ser uma doutora. Claro. Tinha que estar muito bem na vida, tinha que ter ali um status. E fotografia não era compatível com isso. Já tínhamos um irmão na família que era pintor e artista, portanto esse título já estava. Sim, tínhamos entregue uma local a alguém. Já estava, não dava para mais uma. E olha, e não me conformei. E depois depois casei. No ano em que casei, 4 meses depois, fiquei à espera do nosso querido Manelinho. E foi aí que tive uma gravidez de risco que me obrigou a estar na cama. Agora imagina uma pessoa como eu, que não se dá quieta e impulsiva e louca da cabeça, quieta numa cama, não pensar dá, na vida. Pensar na vida. E disse, ora bem, e ali tive um clique, pensei, olha, saí da asa dos paizinhos, da mãe, vivia com a minha mãe. Ora bem, já não tenho que dizer a que horas é que chego a casa. Eu tinha uma educação, como tu já percebeste, muito rígida e muito coisa. Já não tenho. Oh, olha, se calhar afinal posso fazer o que eu gosto. Então aquilo foi uma explosão. E disse, máquina, onde é que tu andas? Fui buscar a máquina, fui buscar coisa, e imagina tu que a cena do blog da Mu começou, sabes porquê? Porque eu estava grávida, porque eu era grande e porque eu não encontrava nada para me vestir bem na gravidez. E então é assim que começa a Mu, a dar conselhos e dicas às pessoas para se vestirem bem na gravidez e que não encontravam roupa de grávida, própria de grávida, como é que podiam contornar isso e ficarem bonitas.
Portanto, começa a estar sempre ligado com a história do corpo isto, e com a história da imagem, e com a história desta procura de amor próprio. Olha, Carmen, nós ficávamos muitas horas. Que já? Já passou bem mais de uma hora, vai lá ver. Vergonhoso. Não é o contrário. Eu quero te agradecer muito, tenho a certeza absoluta que vamos fazer disto outras conversas. Vamos. Acho que há um caminho muito importante e eu agradeço-te por fazeres parte desse caminho de uma forma tão exposta, no bom sentido. Ainda ontem, para tu saberes, partilhei, porque uma amiga minha estava a mandar-me o perfil de uma mulher muito bonita e eu disse, não, mas olha, esta é portuguesa. E mandei a tua conta. Não posso. É verdade, estávamos a falar mesmo de mulheres bonitas no sentido mais vazio e fútil que possam imaginar. Nós não estávamos a falar de mulheres inteligentes, desculpem, era mesmo só por ser bonitas. E continua a fazer esse trabalho, bem de todas as nossas adolescentes, todas as nossas mulheres, e que fica aqui um pedido assim muito, muito forte, seja com fotografias, seja com a terapia a partir da fotografia, seja com terapia a sério, na psicanálise, com psicólogo, seja em 10 minutos em que vocês se obriguem, nuas, a olhar para o espelho e a perceberem que depois do choque há de facto ali uma mulher lindíssima, grandiosa, poderosa, e que procurem aquele pormenor que vos diferencia. Mesmo. Somos todas mesmo muito diferentes e muito bonitas. Todas. Muito obrigada. Obrigada, e ansiosa. Estou agora a ficar ansiosa por marcar as minhas fotografias. Agora vamos marcar uma data. Obrigada. Obrigada eu, minha querida. Conhecer A Vida Resolve Sozinha no Patreon é uma forma de apoiar este podcast e de fazer com que ele possa continuar durante muito tempo. Pesquisem A Vida Resolve Sozinha em Patreon, vou deixar o link, e apoiem este projeto.